Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nada Trivial. Estamos no início do mês da consciência negra, novembro, sexta-feira, dia da gente fortalecer o nosso cérebro. E eu quero trazer um tema que eu ouvi recentemente nas redes sociais, um comentário muito apropriado de uma pessoa que eu sigo, que o perfil chama-se Uma Intelectual Diferentona, é uma professora de ensino superior da área de história, da área das ciências humanas, né? Ela fala sobre muitos assuntos, mas ela trouxe, com base naquilo que aconteceu, né, de forma muito trágica com o influenciador o homem negro Rodrigo Amendoim, né. Eu, particularmente, não tinha muita familiaridade com o trabalho dele, mas óbvio, né, que a história toma um tamanho de comoção que a gente quer ouvir falar sobre isso. E no perfil dela, ela acabou fazendo uma análise muito apropriada e, para mim, preocupante, né, que a gente deveria realmente ter um olhar especial sobre isso, que é sobre o número de depressão, de ruptura de saúde mental, depressão, ansiedade e especialmente suicídio entre essa população de homens pretos. E aí eu fui olhar um pouquinho, tentar entender um pouco melhor esse cenário, inclusive em cima do que ela havia comentado. Eu acho que tem aqui alguma coisa que a gente pode contribuir e especialmente a gente como sociedade, nesse fortalecimento do nosso entorno, né, a gente compreender um pouco essa dinâmica. Em vários momentos nesse mês, aqui no Nada Trivial, eu vou retomar esse tema, né, da condição das pessoas pretas, especialmente aqui no Brasil. Vou tratar disso no ambiente corporativo, vou tratar disso na vida cotidiana. E eu escolhi começar por esse viés, por essa visão, por entender que às vezes a gente desconsidera ela. Primeira coisa é que a gente realmente tem números alarmantes sobre a quantidade de homens negros jovens que são mortos, né, em ações policiais, aí, ligado ou não à condição de criminalidade, mas com certeza em vulnerabilidade, em comunidades onde você não tem tanto recurso, né, para se fazer defender. Você já tem aí um movimento já há alguns anos. Eu estava lá na PUC, quando eu era professora da PUC, 2009, 2010, a gente já fazia uma discussão muito profunda na AproPUC sobre essa condição, da vulnerabilidade do homem preto, jovem na sociedade, sendo morto com muito mais frequência do que outros recortes de grupos sociais, né. Então, a gente já tem aqui uma condição alarmante. Mas esse elemento que está sendo posicionado, né, dessa condição da saúde mental, dessa ruptura dessa saúde mental dessa população, ainda não tinha me tomado da forma como me tomou agora. Pode ser que eu não tivesse me dado conta, eu não tivesse atenta a esse movimento e esse processo já vem de mais tempo, mas me chamou muita atenção dessa perspectiva. E fiquei me perguntando, né, o que que a gente tem de contribuição para poder colocar nesse tema, ainda que seja uma contribuição tímida, ok, pessoal? Dado o fato de eu não ter a proximidade necessária para falar desse tema a partir de alguém que estuda profundamente isso, mas eu não quis me calar, sabe como que é? Quis aqui deixar a minha meu tostão para essa história. E como eu já tenho alguns anos também, por conta do meu trabalho no ambiente corporativo, a gente trabalha muito com diversidade e inclusão, eu faço parte de um dos recortes, né, de minorias ou, de grupos minorizados nos seus direitos, que é o caso do LGBTQIA+, então, o fato é que a gente acaba encostando, né, em temáticas, vai para eventos onde está se tratando disso, e eu acabei tendo algum conhecimento que eu não tinha, que eu era bem ignorante sobre isso, mas eu comecei a me aproximar, me familiarizar com o tema. E a gente sempre vê um recorte, assim, repetido da condição da mulher preta, né, porque tem a questão de salário, tem a questão da violência doméstica, tem a questão da vulnerabilidade, tem a questão de muitas vezes ela ter que dar conta, né, assim como toda mulher pobre, de um lar aonde ela é o arrimo, né, da família. Quantas histórias, quantas narrativas de famílias pobres a gente não tem, onde a mulher é definitivamente o chefe, né, ou a chefa da família, que seria mais adequado, né, usar esse termo, mas que sustenta, que dá, né, o tom para aquilo. Então a gente sempre se preocupa muito com essa condição da mulher negra, né. E é raro eu ver essa preocupação com o homem negro. E também há algum tempo atrás eu
estive participando de um evento na Fundação de Educação lá de Barueri, onde a gente tem dado um apoio para a consultoria de educação lá, e tive a oportunidade, a grata oportunidade de dividir uma mesa com o professor Regis, né, um homem preto, militante, ativista, muito consciente da necessidade de se discutir esses temas, então ele trouxe ali, né, a visão da educação a partir dessa perspectiva, e ali eu já comecei a ficar com uma pulguinha atrás da orelha sobre essa diferença que existiria de gênero entre as pessoas negras, né, tentando compreender um pouco se a gente não acaba, ah, tendo mais recurso até para acomodar, para acolher essa mulher, porque ela, em geral, está mais disposta a procurar esse grupo de ajuda e até mesmo entre elas, né, elas têm grupos de sororidade muito robustos, né, inclusive na ocasião do assassinato da Marielle Franco, ela vinha justamente de uma reunião, né, que estava acontecendo ali na Casa das Pretas, quer dizer, esses aglomerados que eu já vi alguns se formarem, né, de mulheres, sejam mulheres pretas ou mulheres brancas ou, né, qualquer nível, as mulheres acabam construindo mais esses grupos de apoio, né, ainda que vez ou outra a gente veja conflitos nesses grupos de apoio. Mas e os homens? De que forma é que eles têm lidado com as suas dificuldades? De que forma que eles têm lidado com os seus sonhos? Como fica o espaço do ambiente de trabalho, as possibilidades, né? Como a gente tem falado de inclusão desde a educação, desde eles bem pequenos, né? E depois todas as ofertas e possibilidades de sair rapidamente do estado de pobreza que eles sofrem e que muitos acabam, né, tendenciados a recorrer, mas que tira deles toda e qualquer expectativa de vida, com toda e qualquer expectativa de sucesso. E as pessoas gostam muito de colocar isso no campo das escolhas, né. Eu acho de uma crueldade a gente dizer que alguém com 12, 13, 14, 15 anos de idade está pleno da sua potência de escolher diante de um cenário tão aviltante, né, diante de um cenário tão desigual, tão impróprio para o desenvolvimento das crianças. E depois esse homem adulto, quais são as perspectivas, né? E como que ele vai ser visto nessa condição, de que, em geral, ele vai precisar ter muito dinheiro para poder ser visto com o respeito que ele mereceria em qualquer condição? Será que isso tem um impacto e é isso que está, de alguma forma, produzindo esse adoecimento, né, endêmico aí nessa população? O que que nós poderíamos de fato fazer, compreender sobre a dinâmica do menino, que não tem como falar sobre a sua emocionalidade, que não reconhece nesse lugar um lugar de acolhimento, que é sempre na agressividade, que é um pouco da educação que os homens, de uma forma geral, recebem, tá? Independente de classe social ou de recorte, isso é uma questão de gênero, né? Essa coisa do ser forte, do aguentar qualquer coisa. Mas faz parte da sociedade começar a introduzir essas possibilidades, perspectivas da discussão mais profunda sobre a saúde mental de populações que não estão sendo, acolhidas, porque desde pequenos são falados, são vistos como alguém que precisa se manter num lugar de fortaleza, de resiliência eterna, né, e não conseguem nem falar sobre suas dificuldades, e acabam, optando, né, uma palavra horrível para usar aqui, mas acabam, determinando um fim para a sua vida, de forma a conseguir se escamotear dessa condição de coisas. Então, isso está mais para um depoimento, está mais para um reconhecimento do que efetivamente para algum tipo de informação que eu queira aportar aqui. Mas eu gostaria de trazer essa pergunta: o que que você de fato tem visto ou tem feito, tem visto fazer ou tem feito para acomodar melhor as necessidades, os sonhos, as perspectivas desse grupo, né, de pessoas pretas, e especialmente esse que eu estou fazendo um recorte agora dos homens negros, em relação à sua expectativa de sucesso, de potência, de recurso, de valor agregado na vida, para que eles não achem que tirar a própria vida é uma saída razoável, né. Isso de uma forma geral está ligado à condição do suicídio, mas eu queria hoje fazer esse recorte especial. Então, queria que você refletisse um pouco sobre como você tem visto isso, como você tem atuado em relação a isso, e o que que nós podemos fazer como sociedade para mudar esse estado de coisas. Bom, vamos passar novembro debruçado nessa história. Acho que vale a pena
vez ou outra, a gente trazer o tema da consciência sobre a racialização, né? E o que que isso significa para a sociedade como um todo. Porque eu não vejo apenas um recorte sendo prejudicado, eu vejo a sociedade sendo prejudicada com isso, porque a gente não pode fazer um exercício de justiça e de respeito numa sociedade desigual como a nossa. É isso. Um abraço, desculpa o tema pesadão, mas eu sei que não é nada trivial, que você vai se debruçar e entender qual é a sua parte nesse latifúndio. Te vejo semana que vem. Um abraço e até o próximo.